Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Movimento inesperado, Flamengo avalia retorno de ídolo em 2026. Flamengo vence São Paulo e encaminha a classificação no Brasileirão Sub-17. Hoje tem Flamengo e Estudiantes de La Plata pela Libertadores. Vamos saber tudo sobre esse jogão. Conmebol atende pedido feito pelo Flamengo para o jogo da volta contra o Estudiantes lá na Argentina. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo e os Estudiantes de La Plata se enfrentam hoje à noite, às 21h30, horário de Brasília, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, aqui no Maracanã, e vale uma vaga na semifinal da competição. No retrospecto desse jogo, a vantagem é rubro-negra. São 8 jogos, com 3 vitórias do Mengão, 4 empates e apenas uma derrota. A última vitória, porém, aconteceu há 33 anos, em 1992, com um gol do nosso querido inesquecível gaúcho, que Deus o tenha. O jogo da volta vai ser na próxima semana, também na quinta-feira, às 21h30, horário de Brasília, no estádio Jorge Luiz Hirsch, na Argentina. Quem avançar enfrenta o vencedor do jogo entre Vélez e Racing. O time do Racing saiu em vantagem por 1-0 no jogo da ida, fora de casa. Tem uma grande vantagem aí, o Racing. Depois de uma fase de grupos irregular, né, pessoal? O Flamengo despachou o Internacional com autoridade nas oitavas de final. São 9 jogos sem perder. E no domingo vai ter o clássico contra o Vasco da Gama, aqui no Maracanã, também pelo Brasileiro. No mata-mata, o Flamengo venceu 8 dos 11 jogos contra os argentinos na Copa Libertadores. O Estudiantes passou em primeiro lugar no grupo A do Botafogo e eliminou o Cerro Porteño nas oitavas de final da Libertadores. A equipe argentina, que é a 7ª colocada no campeonato argentino, vem de 2 derrotas consecutivas contra o River Plate e contra o Central Córdoba. Fora de casa, né, os argentinos estão invictos a 4 jogos no mata-mata da competição. Todo cuidado hoje à noite é pouco. Depois de ter 6 desfalques contra o Juventude no último domingo, o Mengão vai ter reforços na Libertadores, porque o nosso zagueirão Léo Ortiz volta de uma suspensão por cartões amarelos. O Bruno Henrique também volta depois do controle de carga e de ter ganho a liminar do STJD. E o lateral direito Varela já faz atividades com o grupo e deve mesmo ser relacionado normalmente para hoje à noite. Por outro lado, a tendência é que o volante Jorginho e o lateral Alexandro continuem fora de combate. A provável escalação do Flamengo para essa noite vai ser Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, De La Cruz, Saúl e Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Pedro. Vale lembrar, né, pessoal, que o Varela é o único pendurado com 2 cartões amarelos. O Estudiantes de La Plata já tem 2 desfalques confirmados para essa partida de logo mais. O clube argentino informou que o lateral esquerdo Leandro González Pires e o atacante Edwin Cetré deixaram aí a partida de sábado contra o River Plate machucados. Boa notícia para o Mengão. O primeiro está fora até o jogo da volta por uma lesão de grau 3 no tendão da perna direita. E o segundo tem uma lesão de grau 1 no bíceps distal esquerdo e tenta voltar a tempo para o próximo jogo na Argentina. A provável escalação do Estudiantes de La Plata vai ser Fernando Muslera, Román Gomes, Santiago Núñez, Facundo Rodrigues e Santiago Arzamendia, Thiago Palacios, Gabriel Neves, Santiago Ascaciba, Miquel Amondarain e Christian Medina. Na frente, Guido Carrillo. Apita esse jogo o colombiano Andrés Rojas, assistido por Alexander Guzmán, da Colômbia, e John A. Lennon, da Colômbia. No VAR, Nicolás Galo, também da Colômbia.
Vale lembrar que todos os ingressos, 69 mil colocados à venda, foram antecipadamente comercializados, né? E a torcida do Mengão promete fazer mais um show da parte aí com mosaicos, muita cantoria, muitas músicas e muita animação para empurrar o nosso querido Mengão, a nossa rapaziada que tem a missão séria e muito importante de vencer com um bom placar aqui para garantir a sua classificação lá na próxima quinta-feira na Argentina. Aí eu te pergunto, sinceramente, qual vai ser o placar desse jogo para você? Coloca aí para a gente brincar. O meu eu vou dar lá no final desse programa. Fica comigo. E o Botafogo, hein? Que vexame ontem, meus amigos e minhas amigas. Um jogo atrasado aí da 12ª rodada. O time do Botafogo vencia por 3-0 e começou a brincar, administrar e se deu mal, porque o Mirassol, que é a revelação desse brasileiro, resolveu colocar água no chope deles. E foi lá e empatou o jogo em 3-3 em pleno Newton Santos. O time do Botafogo saiu debaixo de muitas vaias dos torcedores que lá estiveram e eles, muito furiosos, saíram xingando, cuspindo, marimbondo. Sobrou até para o John Textor, né? Essa apresentação muito ruim do seu time, que agora tem 22 pontos em quinto lugar, justamente empatado com o Mirassol, que é o quarto colocado, também com 22. Que papelão, hein, ó, John Textor? Se mexe aí, cara. Eu quero ver tua empáfia agora. Cadê você? Notícia muito ruim para as meninas da Gávea, porque ontem, no Morumbis, lá em São Paulo, elas foram eliminadas da Copa do Brasil, né? Ao perderem para o São Paulo por 1-0, num jogo que valia vaga nas quartas de final da competição, né? O Flamengo está literalmente eliminado da Copa do Brasil feminina, mas ainda vai jogar o Campeonato Carioca nesse ano. A primeira rodada do torneio estadual, né, vai ser nesse sábado, dia 20, contra o Búzios, a partir das 15 horas, horário de Brasília. Vale lembrar, né, pessoal, que as meninas do Flamengo seguem como a equipe que tem mais títulos estaduais. São 8 contra apenas 2 do Botafogo. O Dinamo de Kiev da Ucrânia está classificado para as oitavas de final da Copa da Ucrânia e contou com a ajuda de um ex-flamenguista, porque o Gundana Shola, aquele nigeriano que jogou muito tempo aqui, estreante pela equipe ucraniana, marcou o segundo gol na vitória por 2-1 diante do Alexandria da Ucrânia e garantiu a vaga da sua equipe. O Shola entrou no segundo tempo e foi decisivo para o Dinamo Kiev. Jogou muito e saiu muito aplaudido. O jogo estava empatado em 1-1 quando o atacante nigeriano, com passagens pelo sub-20 do Flamengo, marcou aos 41 minutos da etapa complementar um bonito gol, definindo o placar. Vale lembrar, né, que o Shola foi vendido pelo Flamengo para o Dinamo de Kiev na última janela de transferências por apenas R$2.100.000, 50% dos direitos econômicos do jovem africano. O Flamengo venceu o São Paulo por 1-0 nessa quarta-feira na Gávea, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. Os garotos do Ninho não só chegam ao 9º jogo de invencibilidade no torneio, como também encaminham a vaga para a próxima fase da competição. O gol da partida foi marcado pelo João Vitor. A sequência rubro-negra é de 5 vitórias e 4 empates, série que foi fundamental para o time entrar na zona de classificação e chegar na última rodada muito perto da vaga. Autor do gol dessa quarta-feira, o garoto João Vitor marcou 5 gols nesse recorte. A vitória sobre o São Paulo faz o Mengão chegar aos 34 pontos na tabela de classificação. O Mengão ocupa a 4ª posição e depende de um empate na última rodada para se classificar para a próxima fase. Isso porque, ainda com chances de entrar no G8, o Fluminense pode chegar no máximo a 35 pontos, mas perderia nos critérios de desempate. Vale destacar também que, mesmo que perca a rodada final contra o Corinthians, o Flamengo vai precisar de uma combinação de resultados para ficar fora do G8.
O Mengão está na frente do Bragantino, do Grêmio, do Corinthians e do Vasco. E dessa forma precisaria ser ultrapassado por todos esses competidores. O Flamengo vai encerrar a primeira fase do Brasileirão Sub-17 na próxima terça-feira, dia 23 de setembro. Os garotos do Ninho vão viajar para enfrentar o Corinthians lá em São Paulo às 15 horas, horário de Brasília. O Flamengo ainda nem entrou em campo para enfrentar o Estudiantes e já tem mudanças na volta. A Conmebol atendeu a um pedido feito pelo próprio Flamengo e alterou o uniforme que vai ser usado lá na Argentina na partida de volta. No início, o jogo da volta seria com o Flamengo vestindo o terceiro uniforme, o Off-White. Ele foi lançado recentemente e agradou de forma imediata a torcida, porém não deu muita sorte porque o Flamengo foi eliminado pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil. A mudança envolve justamente a substituição desse uniforme pelo kit reserva do rubro-negro. Nesse caso, a camisa também é branca, mas carrega ornamentos rubro-negros bem maiores, como essa que eu estou vestindo. Além disso, o escudo é o atual do clube, com a sigla CRF, e o logotipo da Adidas aparece na forma atual. No terceiro uniforme, a fornecedora de materiais esportivos estampa um símbolo retrô. O único que não vai sofrer alterações com a mudança no Flamengo é o goleirão Rossi. Isso porque o uniforme celeste, previamente agendado para o goleiro, vai permanecer o mesmo. A única alteração se refere aos kits dos jogadores de linha do Mengão. Contra o Estudiantes, o Flamengo busca quebrar mais um tabu que já dura desde 2022. A especialidade do Mengão é quebrar tabu nessa temporada, que foi a última vez que a equipe conquistou a Copa Libertadores. Foi nesse ano que o Flamengo chegou por último à semifinal, algo que ainda não conseguiu repetir nos 2 anos seguintes desde então. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não está inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e compartilhe esse programa com seus amigos e parentes flamenguistas. E agora tem um novo botão aí, o hype, né? Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Isso quer dizer que você está dando uma ordem ao YouTube para divulgar mais esse vídeo. Legal! Aperta ele, é de graça e você ainda vai me ajudar demais a crescer o canal. Valeu, muito obrigado. Essa aqui é terrível, olha só. Depois de uma entrevista em que deixou seu futuro em aberto no Cruzeiro, onde vem sendo muito pouco aproveitado, o nosso querido Gabigol volta a ser assunto no Flamengo, onde o novo presidente do clube, Luiz Eduardo Batista, o famoso BAP, mantém uma grande admiração pelo jogador. O seu nome voltou a circular nos corredores da Gávea depois dessa entrevista enigmática que ele deu. O Gabigol afirmou que só vai discutir o seu futuro em dezembro, né? E essa declaração abriu a margem para novas especulações da torcida rubro-negra. No Flamengo, pessoas ligadas à diretoria do clube não descartam essa possibilidade de uma volta do Gabigol. O presidente BAP é um dos que ainda nutrem uma grande admiração e apreço pelo Gabriel Barbosa e avalia que o jogador poderia sim voltar a ser útil ao Flamengo. Porém, a condição é clara. O atacante teria que aceitar os termos do rubro-negro e se encaixar na atual administração e projeto esportivo do Felipe Luiz. Ele deixou o Flamengo no final de 2024, depois de perder espaço e de perder protagonismo no clube. Foram anos marcados por títulos importantes, incluindo 2 Libertadores, em que o atacante foi decisivo. Mesmo com a sua saída, o seu nome nunca deixou de estar associado ao clube, seja pela idolatria da torcida ou pela ligação histórica construída aqui no Maracanã. Ele também sempre menciona o seu amor pelo Flamengo. No Cruzeiro, ele ainda não conseguiu ser titular absoluto, porque o Caio Jorge, bom centroavante, ex-Santos, vive aí uma grande fase. Inclusive é o artilheiro do Campeonato Brasileiro Betano.
Mas o Gabigol soma participações decisivas. Fez um golaço agora recentemente contra o Bahia, que encerrou aí um jejum dele de 8 jogos sem marcar e garantiu a vice-liderança do campeonato para o Cruzeiro. Aos 28 anos, o Gabriel Barbosa tem contrato com o Cruzeiro de Minas Gerais até 2028. Mas essa insatisfação por mais minutos em campo pode pesar sim na sua decisão de sair. Internamente, o Cruzeiro trata o pedido de mais oportunidades feitas aí pelo Gabigol com naturalidade, entendendo que se trata de um jogador competitivo e acostumado a ser protagonista por onde passa. O Gabigol aparentemente mantém uma boa relação com o técnico português Leonardo Jardim, que o utiliza de forma estratégica, mas já deixou claro que deseja estar mais tempo em campo. A conversa definitiva, segundo o Gabriel Barbosa, vai ser em dezembro, quando pretende alinhar os seus planos com a diretoria celeste. Até lá, o Gabigol segue com a cabeça no Cruzeiro, mas a possibilidade de uma volta ao Mengão deixa a torcida rubro-negra, pelo menos parte, em alerta e em polvorosa. Caso realmente se torne opção no mercado, a reaproximação não está descartada, desde que os interesses esportivos financeiros sejam dentro da expectativa do Flamengo. O presidente Luiz Eduardo Batista, volto a falar, gosta muito dele e vem fazendo aí um movimento para o seu retorno. Aí eu te pergunto, você gostaria de ver o Gabigol novamente com a camisa do Flamengo? Coloca aí que eu quero saber. Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso telejornal. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um grande abraço para você e bora ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão, 4-0, tá bom!